Muito obrigado, muito obrigado. O professor Camino Kusumoto trabalhou muito tempo como administrador, diretor da Academia de UJ. Quando eu estive na Academia de UJ visitando, ele estava lá, ele fez questão de tomar café da manhã conosco. Ele tem uma longa história, dentro e fora da Seichoné, até chegar na Seichonoye e depois dedicar sua vida à salvação das pessoas na academia de Uji. Sobretudo, orientou muitas questões espirituais, ele se especializou questão de problemas familiares cuja origem estava na causa espiritual, em relação a antepassados, em relação a crianças abortadas. Aqui estão os principais livros do professor Camino Kusumoto, que tem traduzido em português. O livro mais conhecido é esse livro, A Humanidade Isenta do Pecado, mas o livro que eu recomendo muito a leitura, o livro Buscando o Amor dos Pais, que é um livro onde ele conta toda a sua história da sua vida, sofrimentos, as dores que ele passou na infância, na adolescência, até na idade adulta, até chegar a Seichonoye, encontrar a salvação, e daí em diante ele se dedicou a Seichonoye, especializou-se, como disse, em relação a questões com antepassados e abortos. E esse livro é um livro muito interessante, que na realidade é uma compilação do livro do professor Masaharu Taniguchi, assim como A Humanidade Isenta de Pecado, é uma compilação dos livros da coleção Verdade da Vida do professor Masaharu Taniguchi. E o mesmo é o Você é Dono da Potencialidade Infinita, é uma coletânea de textos onde falam da potencialidade infinita do ser humano como filho de Deus. Quando fala em karma negativo, eu tinha essa dúvida. Aliás, eu levei muito tempo quebrando a cabeça, tentando entender que era subconsciente, porque você lê alguns livros falando em subconsciente, e nos livros religiosos da Seichonoye fala em karma, pecado, ilusão, a crença. E na Sutra Sagrada tem Matriz da Mente. Então eu não conseguia entender. Na verdade, não conseguia entender porque falava a mesma coisa. Quando fala a ação do subconsciente, está falando da ação do karma, do pecado, da ilusão, da crença. São karmas, pecado, ilusão, são denominações religiosas que explicam certo tipo de pensamentos que ficaram gravados no subconsciente. Então é interessante porque quando fala ação do subconsciente, você fica meio que boiando, né? Que é a ação do subconsciente. Quando você vê o que é karma, o que é pecado, o que é ilusão, o que é crença, consegue separar nitidamente e entender como é que o seu subconsciente age. Aqui, 5% é o consciente é ativo, age como porteiro, e é ele que seleciona o que pode ser passado para o subconsciente. Então, tem um papel muito importante você disciplinar o seu consciente para passar os dados que realmente interessam, que vai trazer resultados criativos, bons resultados, é que você deve passar ao seu subconsciente. Mas, ele sendo apenas 5%, pouco pode fazer em relação à força do subconsciente, que é 95%. Subconsciente é passiva, age movido por sentimentos e pensamentos gravados, que na Sutra se refere como matriz da mente, que é uma composição de pensamentos e sentimentos. Ela age quando encontrar a condição, ela fica latente, e quando encontrar uma condição, um meio, uma oportunidade,
age e cria situações boas ou ruins na nossa vida. Matristamente quer dizer currículo da vida espiritual, é o histórico da vida, é o registro de todos os pensamentos, sentimentos que foram gravados no subconsciente. A isso, o povo da antiguidade chamou de karma, não sabia essa questão do consciente, subconsciente, então chamou de karma. E algumas religiões criaram denominações pecado. Pecado seria karma do ato, do sentimento. E ilusão seria a karma do pensamento, que seria a crença. Não fica pensando, eu tenho pecado, eu estou com ilusão. É a mesma coisa. Ou crença negativa, ou karma negativo. O que importa é que aquilo que está gravado no seu subconsciente e que ela age de certa forma. Então, entender karma, pecado, ilusão ajuda nesse sentido, mas no fundo ela vai criar alguma coisa boa ou ruim para você, é isso que importa. Os karmas maléficos da família Kusumoto. Na família Kusumoto havia um terrível karma que vinha passando de geração em geração e que impedia a coexistência de pais e filhos. Casei sem saber desse karma. Assim, se nascesse um filho, minha mulher e eu estaríamos fadados a ser privados do convívio com ele. Devido ao karma, nós ou nosso filho acabaríamos morrendo, e de fato ocorreram sucessivos abortos. Logo depois que nasci, meus pais se separaram, e quando estava com 13 anos, minha mãe casou-se de novo. Passei a odiar os três, meu pai, minha mãe e meu padrasto. Felizmente, tive a oportunidade de participar de um seminário de treinamento espiritual na academia de Tobita-Kyu. Tobita-Kyu fica em Tóquio, foi a primeira academia de treinamento espiritual da Seiichi-no-ie. E graças a isso, tornei-me capaz de sentir gratidão a eles. Pouco tempo depois de casado, minha mulher engravidou, mas ela perdeu o bebê logo no início da gravidez. Ela engravidou de novo, mas não sei por que o nosso relacionamento tornou hostil e passamos a brigar com frequência por motivos fúteis. O fato é que, em consequência dessa desarmonia, minha mulher perdeu o bebê. Depois desse segundo aborto, refletimos e prometemos viver em harmonia para sermos abençoados com nova concepção. E, por fim, ela engravidou pela terceira vez. Nessa época, ele já frequentava Seiichi-no-ie, já tinha lido os livros do professor Masaru Taniguchi, tinha entendido que a causa do aborto, do mau relacionamento, era a desarmonia. Então, os dois refletiram e esforçaram para viver em harmonia. Mas, inexplicavelmente, voltou a pairar uma atmosfera hostil entre nós, apesar dos nossos esforços em conviver em harmonia. Era algo que não conseguíamos controlar e ela acabou abortando de novo. Queríamos saber o porquê, mas não tínhamos a resposta. Parecia que atuava uma força estranha que provocava desarmonia e infelicidade sempre que ela engravidava. E é isso que ele dizia, karma maléfico da família Kusumoto. Karma dá um jeito de manifestar e criar, pega qualquer oportunidade, condição, uma briguinha à toa e aumenta e cria situação insustentável de desarmonia. Nessa época, ele pediu orientação para o professor Katsumi Tokuhisa. O professor Katsumi Tokuhisa aconselhou-me a procurar nos livros da Verdade da Vida textos que diziam sobre a inexistência do pecado, copiar e organizar numa ordem com o objetivo de extinguir a ideia de pecado, que é o karma negativo familiar dele.
latente no meu subconsciente. A muito custo, tinha lido 8 vezes a coleção Verdade da Vida. Olha aí, 8 vezes já tinha lido. Pensando que já sabia tudo, só estava lendo de vez em quando. Desta vez, por ter objetivo, li com um sentimento totalmente diferente. Então, tornou-se claro que não havia compreendido quase nada. Muita vontade, com muita dedicação, muita fé. Ele já tinha lido 8 vezes toda a coleção Verdade da Vida para tentar fazer com que a mulher engravidasse e tivesse um filho que pudesse extinguir o karma negativo que pairava na sua família. Por fim, consegui reunir todos os trechos referentes a pecado nos livros A Verdade da Vida e nas outras obras do mestre. Porém, tinha muita dificuldade em organizar em tópicos e queria desistir. Aí ele pediu orientação de novo do professor Katsumi Tokuhisa, que orientou a orar. Passei a acordar 4 horas da manhã para praticar meditação Shinsokan com muita fé. Decorridos 2 meses, lampejou da minha mente os tópicos. É desnecessário flagelar-se, é desnecessário sacrificar-se, castigo divino não existe, pecado não existe, transcender o karma. Ele teve ânimo redobrado e conseguiu organizar os tópicos copiados, finalmente conseguiu compilar e apresentar ao professor Masaru Taniguchi sob o título A Humanidade Isenta de Pecado. Quando concluí as pesquisas do livro A Verdade da Vida e compilar sob o título A Humanidade Isenta de Pecado, a minha mulher, depois de 3 abortos espontâneos, tornara a engravidar e concebeu um filho. Assim nasceu o meu primeiro filho. O professor Masaharu Taniguchi comenta na revista Seichanoye de março de 1958 sobre o que aconteceu com o professor Kamino Kosumoto. A esposa do preletor Kamino Kosumoto, no final do ano passado, deu à luz um lindo menino. A senhora Kusumoto já tinha tido 3 abortos espontâneos anteriormente. O preletor Kusumoto achava que o infortúnio era devido a pecado de ingratidão com os pais ou era uma causa kármica que impedia o casal de continuar a linhagem familiar. Enquanto o preletor Kusumoto lia atentamente e copiava onde falavam da inexistência do pecado, foi gravando no seu subconsciente tanto o pecado de ingratidão contra pais, como o karma que impede o nascimento do filho não existem realmente. Com isso, desapareceu a causa psicológica, o pensamento gravado no subconsciente, que motivara os abortos na sua mulher. Isto comprova que karma retido no subconsciente, seja pecado, ilusão, crenças negativas, acabam desaparecendo com a leitura assídua dos livros A Verdade da Vida. Como libertei dos karmas maléficos, os encobrimentos da família Kusumoto? Karma maléfico quer dizer encobre. Encobre o quê? Essa é a questão. Lendo este artigo do mestre, compreendi realmente a causa dos abortos ocorridos anteriormente, bem como o porquê de finalmente ter chegado o filho tão esperado. Quando empenhei-me na tarefa de extrair da coleção Verdade da Vida trechos sobre a inexistência original do karma e pecado, ficou gravado no meu subconsciente a verdade. O ser humano é originariamente filho de Deus, livre de pecado. O meu esforço de estudar atentamente os livros fez com que o karma extinguisse e finalmente nasceu o meu filho. Depois tivemos mais 2 filhos e hoje somos uma família verdadeiramente feliz. Recomendo a todos, na qualidade de testemunho do poder do ensinamento da obra Verdade da Vida,
Foi graças às palavras da verdade que libertei das amarras dos karmas maléficos da família. Karmas negativos encobrem a natureza divina do homem. A natureza divina do homem é o Dissô, ou aquilo que Deus criou e que viu que tudo era bom, tudo era perfeito, o que está na mente de Deus, no céu, no reino de Deus. O encobrimento encobre essa perfeição do Filho de Deus, o homem real, o Filho de Deus perfeito, provido de tudo, e não deixa manifestar aqui no mundo exterior, no mundo fenomênico, passando pelo subconsciente, que é canal de ligação, essa perfeição do Filho de Deus. O encobrimento quer dizer karma negativo, pecado, ilusão, crença, e que compõem matrizamente. Elas impedem a manifestação do Dissô, do Deus, da força da vida. Por isso que, não tendo força da vida, a força criativa está na vida. Ou seja, para nascer um filho tem que manifestar a vida. Como não, o encobrimento não deixa exteriorizar a força da vida, não nascia. O encobrimento também ele interrompe a ligação, o canal de ligação, que é o subconsciente, entre o céu e a terra. Céu, Deus, e terra, mundo fenomênico. O encobrimento interrompe a ligação céu e terra e não deixa céu manifestar na terra, ou seja, a perfeição de Deus manifestar na terra. A perfeição de Deus é ter uma família harmoniosa, com filhos sadios, saudáveis, etc, etc. O que libertou dos encobrimentos dos karma maléficos? Karma maléfico, então, não é uma coisa assim contígua, né? Eu fiz desenho contíguo, mas seria como se fosse sujeira que encobre. Por isso que na Sutra se refere como nódulos de ilusão. Encobrimentos são nódulos de ilusão, são os pós que vai acumulando em cima de um carro, do vidro do carro, do capô do carro, e daqui a pouco você não enxerga mais nada, você não enxerga mais a cor do carro. Então, o encobrimento faz isso, encobre a perfeição, o Filho de Deus, e não deixa manifestar. As sucessivas leituras, 8 vezes já tinha lido a coleção Verdade da Vida, e quando pela 9ª vez li os livros para copiar e compilar os trechos onde falam do pecado, as palavras verdade que lia repetidamente, aos poucos foram eliminando esses pós, nódoa da ilusão, e libertei dos karmas maléficos da família. Por fim, exatamente como está na Sutra Sagrada, desejando purificar o mundo da projeção, mundo exterior, deveis purificar a matriz da mente, e eliminar as nódoas da ilusão. Quando elimina a nódoa da ilusão, manifesta o Filho de Deus perfeito, saudável, manifesta o Dissô aqui na Terra, ou seja, o paraíso aqui na Terra, todas as coisas, todos os desejos do Filho de Deus se concretizam. Outra coisa que ajudou a libertar dos karmas maléficos foi a meditação Shinsokan que ele fez. Meditação Shinsokan, o que é? É passar do mundo, deixar o mundo dos 5 sentidos e penetrar no mundo do Dissô, no reino de Deus, no mundo de Deus. Para passar, aqui tem um portal, um canal de ligação que o professor Masaru Taniguchi chama de portal do nada. Você tem que cruzar esse portal do nada. Passei a acordar 4 horas da manhã para praticar meditação Shinsokan com fé. Decorridos 2 meses, lampejou na minha mente os tópicos, e aí ele realmente
conseguiu concluir a compilação do livro e publicou, e isto levou à publicação do livro A Humanidade Isenta de Pecado, e foi exatamente nessa época que a mulher se engravidou e deu à luz um lindo e robusto menino. Depois do canto evocativo de Deus, a primeira coisa que você vai fazer é dizer, afirmar, neste momento, deixe o mundo dos 5 sentidos, deixe esse mundo dos 5 sentidos e penetro no mundo do Dissol. Eu passo pelo portal do nada. Então, a meditação Shinsokan é o meio que Deus ensinou de como atravessar o portal do nada. Não é uma coisa muito fácil atravessar o portal do nada. O que faz passar o portal do nada? É praticar meditação Shinsokan com fé. Não adianta praticar meditação Shinsokan meia boca. Com fé, com certeza de que vai obter a resposta, vai encontrar. Meditação Shinsokan é um encontro com Deus. Para encontrar o Deus, você tem que passar o portal do nada, onde você deixa o mundo dos 5 sentidos, você deixa o mundo da matéria existe e passa para o mundo onde matéria não existe, por isso que é fundamental, matéria não existe. Conscientizar, ter essa consciência, e aí você atravessa o portal do nada, penetra no mundo de Deus e recebe a orientação necessária. A infinita força vivificante de Deus flui, flui, flui para o meu interior. Enquanto você inspira o ar, você mentaliza. A infinita força vivificante de Deus flui, flui, flui para o meu interior. Enche o pulmão e lentamente você deixa o ar esvaziar e mentaliza. Pela infinita força luminosa de Deus, sou preenchido, sou preenchido, sou vivificado, sou revigorado, sou vivificado. E repete esse processo várias vezes, várias vezes. Neste momento, você já está no mundo de Deus, você está diante de Deus e está recebendo a infinita força vivificante de Deus que flui, flui, flui para o meu interior. Isso é meditação Shinsokan. No prefácio do livro A Humanidade Isenta de Pecado, como ele libertou dos terríveis karmas maléficos da família Kusumoto. Olha só o esforço que ele fez. Já tinha lido Coleção A Verdade da Vida 8 vezes, toda a coleção. E na 9ª vez ele copiou os trechos, copiou manualmente, não tinha computador naquela época, manualmente copiou os trechos do livro onde fala que o pecado não existe, depois juntou e ordenou numa determinada sequência, e daí surgiu o livro A Humanidade Isenta de Pecado. Por isso que ele recomenda a leitura desse livro. Na verdade, se você não tem problema de pecado, pode ter problema de relacionamento, de desarmonia, de doença, assim por diante. Você tem que ler, pesquisar. Deus salva aquele que se salva. Não adianta ficar, me ajuda, eu escuto muito isso, me ajuda. Mas a pessoa tem que se ajudar. É acordar cedo, fazer meditação Shinsokan, buscar um tempo para fazer leitura diária do livro A Verdade da Vida. Sem isso, não vai cair do céu. Você tem que mostrar. Deus salva aquele que se salva. Quando o marido da preletora Fabiane pegou Covid, ficou internado
quase 2 meses, esteve à beira da morte. A preletora Fabiane leu todos os livros do Coleção Verdade da Vida e também transcreveu todos os trechos onde falava da doença não existe, e ela compilou e fez um bookzinho, um arquivo, e ela até disponibilizou para as pessoas que quisessem ler a compilação que ela fez. Graças a esse esforço da preletora Fabiane, o marido dela se recuperou e hoje está bem saudável, os dois estão saudáveis, desfrutando da felicidade da vida terrena. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.